Qual é o seu contentamento hoje? O seu contentamento consiste em quê? É preciso parar e pensar nisso, porque contentamento é algo muito importante. E, sem dúvida alguma, o melhor contentamento para o ser humano é se lembrar do seu Criador. Não como uma simples lembrança, mas sim se lembrar dele como aquele que te dá vida, respiração e tudo mais. Se lembrar dele como o único Deus vivo e verdadeiro, a quem você deve obedecer. Você tem que andar com ele. Você tem que ter ele em sua vida. Você tem que obedecer a ele, cumprir a vontade dele, amar a ele acima de todas as coisas. Esse tem que ser o seu objetivo. Porque é isso que vai produzir em você um contentamento. E você tem que fazer isso, ou seja, você tem que se lembrar dele enquanto ainda é jovem, para que quando chegar na sua velhice, você possa ter prazer, possa ter contentamento, possa ter alegria, felicidade, e possa dar ainda muitos frutos por causa disso. Porque a ação completa do contentamento, de se lembrar de Deus, vai estar com você pelo resto da vida. Isso é importante demais. É algo que todo ser humano deveria querer para a sua vida. Porque quando alguém não se lembra do seu Criador enquanto ainda é jovem, quando chega o período da velhice, ele vai constatar que não tem nenhum prazer na sua velhice. Porque ele deixou de se lembrar do Criador. E a consequência disso é que ele não tem contentamento na velhice. E isso é ruim demais. Então, é preciso ter para si essa garantia de ter o contentamento, pelo simples fato de ter se lembrado do Criador. Porque ele existe e é real. Você tem que se lembrar daquele que fez algo por você. Principalmente te dando a vida, a respiração e tudo mais. Então agora você tem que ter a Deus em sua vida. Crer nele com interesse do coração. Com integridade mesmo, interesse do coração. Isso é importante demais. Não deixe passar essa oportunidade. Comece agora, ainda quando é jovem, se lembrar do Criador. E viver com ele em comunhão, reconciliado com ele, tendo paz com ele por meio do Senhor Jesus. Isso produzirá em você uma alegria, um contentamento que nunca terá fim ao longo do tempo. Essa é a verdade que você tem que viver a partir de hoje. E para encorajar, estimular, incentivar que isso aconteça mesmo com você, eu vou ler um texto aqui que está no livro de Eclesiastes, ou Pregador, capítulo 12, versículo 1, onde está escrito assim, ó: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles contentamento. Então, antes que cheguem esses maus dias, onde você poderá dizer que não tem neles prazer algum, é melhor você garantir que você tenha isso no futuro. Como? Se lembrando de fato e de verdade mesmo, de coração, do seu Criador. Isso é importante demais. É algo sério. Ninguém pode viver sem isso em tempo algum. Então, ao longo da história, muitos jovens fizeram isso. E receberam essa recompensa ao longo da vida até a velhice. Onde tinham prazer, tinham contentamento, tinham alegria, tinham prazer de viver. Proporcionado pelo fato deles terem se lembrado do Criador enquanto eram jovens. Isso é bom ou não é? É claro que é bom. É perfeito, é uma recompensa, é um conforto que ninguém pode deixar de ter. Então,
É preciso que a humanidade hoje entenda isso, principalmente os jovens, para que eles possam sentir isso ao longo da vida, sentir os resultados de se lembrarem de Deus ao longo da vida. Porque é isso que vai acontecer, sem dúvida alguma. Então, isso está garantido para aqueles que se lembraram do Criador. Infelizmente, hoje, existem muitos jovens por aí que não estão se lembrando do Criador, não estão dando razão alguma para Ele. Se perderam por aí, por várias coisas que o mundo lhes oferece. E eles praticam isso, vivenciam isso. Tudo momentaneamente. Mas quando um desses jovens aí chegar na velhice e não tiverem se lembrado do Criador quando eram jovens, eles vão ter uma velhice sem prazer, sem alegria alguma, sem contentamento algum. Isso é terrível, é um peso gravíssimo que a pessoa vai ter que sustentar ali. Então, isso não é bom para a qualidade de vida de ninguém. Mas aquele que se lembra do seu Criador vai ter uma velhice com qualidade de vida boa, porque vai ter contentamento, vai ter prazer, vai ter satisfação, sem dúvida alguma. E isso tudo vai ajudar ele a ter uma velhice onde ele possa produzir bons frutos com todo o entusiasmo possível. Isso é bom demais. Então, agora eu vou ler aqui mais 2 textos aqui das Escrituras para provar isso para vocês. Ó. Eu vou ler aqui no livro de Provérbios de Salomão, capítulo 23. Provérbios de Salomão, capítulo 23, versículos 17 e 18. Vamos ler aqui, ó. Está escrito assim, ó. Não tenha o teu coração inveja dos pecadores. Antes, no temor do Senhor, perseverarás todo dia, porque deveras haverá bom futuro. Não será frustrada a tua esperança. Então, para aqueles que têm em si, ou melhor, para aqueles que se lembram do Criador e têm em si o temor do Senhor, essa pessoa perseverará todo dia. E no futuro haverá um bom futuro para ela. Ela não será frustrada em sua esperança. A sua esperança estará viva e eficaz em sua vida. Esse é o resultado bom e perfeito para aqueles que se lembraram do Criador e começaram a invocá-lo, a viver nele e a ter bons resultados disso em suas vidas. Isso é bom demais, é perfeito, é sem dúvida uma garantia que a pessoa tem que ter na vida. Isso é bom demais. Agora eu vou ler aqui o próximo texto que está no livro do profeta Jeremias, capítulo 15. Jeremias, capítulo 15, versículo 16. Jeremias, capítulo 15, versículo 16. Olha só o que está escrito aqui, ó. Achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. Então, Jeremias fala aqui do que aconteceu com ele. Ele relata um fato, que ele teve em seu corpo, alma e espírito, porque ele ouviu as palavras de Deus, que foram para ele gozo e alegria para o coração, até o dia em que ele morreu. Então, isso é bom demais. Sentir isso é algo que é incomparável. Então, é preciso que o ser humano, que o jovem, tenha isso em sua vida. Como? Se lembrando do Criador nos dias da sua juventude.
Esse tem que ser o objetivo. Aí ele diz aqui, ó, versículo 16. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. Então, o próprio Deus chamou ele pelo seu próprio nome. E isso foi bom demais. E ele viveu em Deus, e Deus estava nele, proporcionando tudo isso para ele. Então, isso foi bom demais, sem dúvida alguma. Ele teve essa recompensa dada pelo próprio Deus para a sua vida. É isso que espera aquele jovem que hoje se lembrar do Criador. Ele terá contentamento até na sua velhice. Viverá dias felizes, alegre, satisfeito por ter se lembrado do Criador. É isso que falta em muitos jovens hoje, se lembrar do Criador, para terem contentamento ao longo da vida até a velhice. Então eu espero que os jovens agora abram os olhos para essa realidade, porque Deus vai trazer contentamento para a sua vida, sim, e você vai sentir isso. Então, eu espero que em seu coração exista essa oportunidade de você lembrar do Criador, para ter esse contentamento. É isso que eu espero que aconteça, em nome do Senhor Jesus. Amém.